Então vamos lá, pessoal, bom dia, retomando aí a segunda parte da aula. Agora nós vamos ver os demais indicadores que são utilizados pelos investidores na hora de selecionar um ativo, né, independente do país em que ele esteja. O primeiro deles, vocês já conheceram comigo, né, no mercado de capitais, no semestre passado, que é o EBITDA, o lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações. Então ele é o primeiro. O que esse EBITDA mostra? O EBITDA mostra algo muito simples. O EBITDA mostra exatamente o que? Ele mostra qual que é o potencial de geração de caixa da empresa, qual que é o potencial de ganho que ela tem, dado o cenário que ela se encontra, né? Qual que é o potencial realmente de maximizar a receita ali que ela possui. Então o EBITDA, ele tem algo ali, ele tem uma riqueza realmente muito grande em sua análise, porque dentro dessa análise ele denota, né, uma série de situações ali muito relevantes para esse indicador, que é tão relevante para toda a gama ali de finanças internacionais. Então, os indicadores, eles olham o EBITDA de uma empresa. Quando não dá para olhar o EBITDA de uma empresa, os investidores, eles olham o EBIT, e aí, pelo EBIT, funciona como uma seleção mesmo. Então, eu separei aqui pouquinhos exercícios para vocês darem uma olhada, mas funciona como uma seleção, né? Quando você olha ele, quando você olha o EBIT, você consegue ali ter uma noção do que vale a pena, do que não vale a pena, o que é bacana, o que não é bacana, qual que é a melhor empresa dentro de um segmento. Então, por exemplo, dentro do segmento, né, de alimentos, quem é melhor? É Camil ou BK Brasil, por exemplo? Aí você vai lá e consegue pelo EBITDA fazer esse cálculo. Dentro de outro segmento, quem é melhor? É a empresa X ou Y? Você também consegue fazer esse cálculo, consegue apurar. Então, são detalhes muito relevantes ali que auxiliam, né, os investidores dentro desses indicadores. Aí o EBITDA é um deles, né? O EBITDA, esse lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações, ele apresenta ali algo muito relevante. Ele apresenta ali para os investidores, né, a possibilidade realmente ali de ter, né, uma noção de quanto essa empresa, qual que é o potencial de eficiência que essa empresa tem. Lembra que o EBITDA dele é um conjunto ali ele faz parte, né, de um conjunto de indicadores que é extraído da DRE de uma empresa. Então, tudo que é extraído da DRE denota que a empresa ali tem o seu grau de eficiência, né? Então, se tem mais ou menos eficiência, tudo isso vem sendo denotado ali da própria DRE. Então, ele vem de lá, é o indicador mais importante dessa DRE, de todos os indicadores, é aquele que mostra realmente o quanto que a empresa ela detém, né? O quanto que ela pode realmente gerar, o quanto que ela pode trazer de lucratividade para o seu investidor ou não, ok? Então, tem aí todos esses detalhes sendo bem descritos ali e bem avaliados pelos indicadores. Outros três que são olhados, e nós também já vimos em mercado de capitais, pelo menos apresentei para vocês, se não me engano, né, são os três índices de retorno. Né? Então, tem o retorno sobre patrimônio, né, o ROE, o retorno sobre ativo, né, o ROA, e o retorno sobre capital investido, né, o ROIC. Lembrando que também esses três, gente, eles são globais, tá? Eles não são indicadores aqui que a nível Brasil a gente avalia, né? São indicadores a nível mundo. Então, por exemplo, né, o ROE, né, Return on Equity, né, equity de patrimônio. O ROA coincide, né, ativo, mas é porque também no inglês são assets, né, Return on Assets. Então é o retorno sobre ativos. O ROIC, por outro lado, é o Return on Investment Capital, né? O capital investido. Então você tem três métricas, obviamente que tanto no EBITDA quanto nesses três, a lógica é muito simples. Quanto maior, melhor. Quanto maior, melhor. Essa é a lógica. Tá bom? Porque vai mostrando mais retorno a empresa dá. Então a empresa B apresentou um retorno maior do que a A. Isso aí. Então a B, por ter índices de retorno superiores ao da empresa A B, ela tem ali uma série de detalhes, uma série de situações ali mais positivas. Ela apresenta um percentual de retorno maior sobre seu patrimônio, um percentual de retorno maior sobre o seu ativo, um percentual de retorno maior sobre o capital investido dos acionistas. Então, a gente consegue dentro disso, então, ter todo o dinamismo ali e verificar quanto que ela pode te retornar dentro daquele investimento que você está fazendo. Então, são indicadores realmente ali muito relevantes, esses três indicadores de retorno. Também,
aqueles outros 4 indicadores que vocês já visualizaram comigo também. Eles são muito olhados por investidores no mundo todo, Você percebe muito tranquilamente por isso, tanto é que o nome, né, dos últimos 2 também está no inglês ali, né? Então, são indicadores globais, são indicadores que não são daqui, não são indicadores nossos, são indicadores que o mundo inteiro olha na hora de saber ali se vale a pena, aqui no caso, indicadores para empresas SA de capital aberto. Tá bom? Os outros aqui não. Os outros aqui você consegue fazer empresa SA de capital aberto, SA de capital fechado, empresa limitada. Tem um balanço patrimonial, tem uma DRE, você consegue calcular esses 4 primeiros indicadores aqui para qualquer tipo de empresa, tá bom? Já os outros 4, que também nós vimos no semestre passado, aí não. Esses 4 são exclusivos para empresas SA de capital aberto, ou seja, empresas com ações na Bolsa de Valores. Então, o que acontece? O PVPA, lembrando, né, ele mostra o quê? O P é o preço de mercado e o VPA é o valor patrimonial por ação. Então, o que ele mostra? Ele mostra o quê? Como que a empresa está no mercado em relação àquilo que ela vale patrimonialmente. O PL, assim como o payback descontado, que a gente só viu teoricamente, o PL, teoricamente, ele significa o quê? O tempo de retorno do capital investido. Então, sim, quanto menor, melhor. Quanto maior o número do PL, na verdade, é pior. Quanto menor o número do PL, na verdade, é melhor. Também tem o payout, né? O payout já é o quê? Ele mostra ali quanto que a empresa está distribuindo de dividendos para os seus acionistas dentro do lucro dela. Então, ela lucrou. Quanto que ela distribui como dividendos para os acionistas? Lembrando que aí tem uma lei que circula tudo isso, que é a lei das SAs, né? Que define que toda empresa de capital aberto ela deve distribuir no mínimo 25% de payout, né? Então, no mínimo, esse número aí tem que dar 25 ou mais. Se ele não der, né, 25 ou mais é porque ele está zerado. Se ele está zerado é porque a empresa não teve lucro, ela então teve prejuízo. E o dividend yield ele mostra o quê? O yield ele já mostra o quê? Qual que é o peso desse dividendo para o acionista? Ah, então ok, a empresa distribuiu 40% do lucro dela, mas quanto que isso significa? Vai que ela lucrou desse tamanhozinho assim, ó. Então 40% desse tamanhozinho aqui não é nada no bolso do acionista. Então às vezes a empresa tem um payout de 40% e você acha, ó, o acionista vai receber muito. Aí quando calcula o yield, o que acontece? Olha lá e fala, não, deu 1%. Então o acionista só teve 1% de volta naquele ano do capital investido nesse dividendo recebido. Por outro lado, tem empresa que às vezes distribui o mínimo, 25%, mas lucrou tanto, que às vezes esse dividendo distribuído, esse mínimo de 25% de payout, vai significar uns 10% de yield, olha que bacana. Então, essa pessoa teve 10% ali de volta só com o dividendo que ela recebeu. Então, são indicadores que são também mega utilizados pelo mercado. Então, só lembrando, voltando aqui para todos eles, para a gente começar a dar uma exercitada nesse sentido e ter uma visão global realmente ali de tudo que os investidores globais eles olham. Então, o EBITDA é o quê? Eficiência, grau de eficiência. Uma empresa com maior EBITDA ou com maior EBIT quer dizer que é uma empresa que operacionaliza melhor, é uma empresa que funciona melhor, ok? O ROI é o retorno em cima do patrimônio também. Quanto maior, melhor. Tá bom? Quanto maior o retorno em cima do patrimônio líquido, melhor. Mesma forma, o ROA é o retorno sobre ativo. Todos esses 4 aqui, tá? O EBITDA e esses 3 já são em percentuais. Então, deu 23, significa o quê? 23%. A empresa, então, devolveu 23% do patrimônio líquido no retorno dela. Bacana, legal, melhor do que a outra, que devolveu 15%. Então, você olha esses indicadores para cada uma dessas empresas, né? O ROA é o retorno sobre ativo. Então, ok, a empresa deu mais ali sobre o ativo, dependendo de uma e da outra. E o ROIC, o retorno sobre o capital investido, né? Então, quanto que a empresa devolveu em cima daquilo que foi investido, inclusive pelos sócios. Já esses outros quatro, isso, Érica, exatamente. Esses indicadores são os mais observados em uma análise fundamentalista. Deixa eu fazer melhor. Aproveitando a sua pergunta, vou compartilhar com vocês a minha tela. E aí façam o seguinte para mim, ó. Tem que ser SA de capital aberto, ok?
tem que ser. Não dá para ser uma empresa limitada, porque isso eu não consigo achar. Coloca aí para mim. Coloquem aí para mim, por favor. Ó. O nome de empresas que interessam a vocês aí. Empresas grandes, empresas SA de capital aberto. Coloca o nome de uma aí, por exemplo, só para eu mostrar para vocês como é que funciona. Obviamente que é uma abordagem diferente da do semestre passado, tá, gente? Eu não vou abrir o site da empresa aqui, nem o RI dela, não. Isso aí a gente já fez. Então, fala o nome de uma aí, por exemplo. Ó. Qualquer empresa que vocês queiram. Taesa. Empresa vinculada ao setor de energia. Depois, outras pessoas ali podem falar outros nomes. Duratex, Bradesco, ótimo. Então, já temos 3. Espetacular. Então, deixa eu buscar aqui, ó. Taesa. Você digitou o nome, tá? Você nem precisa saber o código, não. Mas a gente vai na Unity, que é a mais utilizada. Olha logo de cara as informações que são dadas desse site aqui, ó. Vou até fazer um jabá aí para ele, ó, o Status Invest. Dentro dos sites que hoje os investidores brasileiros olham, esse é o melhor. Tá? Ele está melhor do que aquele que eu falei para vocês no semestre passado, o Fundamentos. Não sei se vocês se lembram, no semestre passado eu indiquei o Fundamentos para vocês, mas é aquilo, né? Como tudo na vida, atualizações vão acontecendo. O Status Invest conseguiu ali passar o Fundamentos, ele tem um nível muito mais didático de informação, vocês vão perceber pelo jeito que as informações são mostradas, e também ele está com uma atualização maior. Então, ó, a Taesa, né, já logo de cara aqui, você já vê o preço dela de mercado, a mínima, a máxima, olha o yield, logo de cara aqui, ó, logo de cara. Então, olha que bacana, é uma empresa que dentro do investimento que você faz, você já vai receber o quê? 8,32% de média, com base ali nos últimos 12 meses. Ó. Você recebe um yield bem legal, um yield bem camarada. Né? O investidor internacional, ele olha isso, Estados Unidos, taxa de juros lá, 0,25. Europa, como é que está o juro? Negativo. Japão, como é que está o juro? Negativo, ou seja, você guarda dinheiro para receber a mesma coisa, simplesmente para não torrar o dinheiro ali. O que você faz? Você busca outras economias, economias que têm uma remuneração maior. O Brasil ele entra exatamente nesse sentido. Tá? Então, é exatamente nesse sentido aí que a economia brasileira entra, ok? Exatamente provendo ali um percentual de valorização mais elevado. Então, o yield já está logo de cara aqui, só para mostrar para vocês, né? Então, olha lá, quanto que tem. E aí, ó, logo de cara você já vê as outras, ó o PVPA. Tá aqui, ó, que ele também vem como PVP. É logo de cara a primeira, ó. A segunda, logo de cara já é o PL. Ó. Então, em 7,97 o quê? 7,97 anos. Você tem todo o seu dinheiro de volta ali só com os lucros que a Taesa está dando hoje. Só com base nesses lucros. O PVPA mostra o quê? Que a Taesa está 81% acima no mercado do que ela vale patrimonialmente. Então, é o PVPA. Vejam olha que tanto de variação do EBITDA e do EBIT, gente. Olha que tanto, olha o grau de importância do EBITDA, que é o preço dividido pelo EBITDA, preço dividido pelo EBIT, preço dividido pelo ativo. Enterprise Value, é o valor da empresa dividido pelo EBITDA, o valor da empresa dividido pelo ativo, o preço dividido pela receita operacional. Você percebe que todos esses indicadores, né, então aqui, são todos indicadores que o nome, né, e a variação da sigla vem do inglês. Né, como eu disse para vocês, são indicadores globais, são globais. Né, aqui, margem EBITDA, margem EBIT, todos aqueles indicadores estão aqui extremamente calculados. Olha os ROAS, né, o ROI, o ROA, o ROIC. Então, sim, tudo isso é altamente visado. Ah, Lucas, por que você não pegou todo esse painel? Pô, primeiro porque não é o foco, né, da disciplina. Nós já fomos muito além ali do que o livro dela nos oferecia. Mas, e aí? Vamos pegar os mais importantes. Então, eu peguei os mais importantes de um painel que todo mundo utiliza. Tá bom? Então, os mais importantes são o quê? Os índices de retorno, que quanto maior, melhores. Né? Os indicadores ali de mercado, PVPA, o payout, o PL e o yield que está lá em cima. E o EBITDA, o EBITDA barra EBIT é uma grande estrela. Você consegue ver isso pelo tanto de vezes que ele está aqui aparecendo, né, gente?
Ele aparece mais do que ativo, ele aparece mais do que patrimônio, ele aparece mais do que dívida. Tudo é EBITDA. Né? Aqui simplesmente é o lucro por ação que foi usado para fazer esse cálculo, e o VPA é esse número que está aqui embaixo no denominador. O VP, VPA, mesma coisa. Mesma coisa. Você divide o preço por esse VPA, que é o valor patrimonial, e aí você descobre isso aqui, o PVPA. Então, a Taesa, vamos ver aqui a outra, que foi a Duratex. Só digitar o nome da empresa se não souber o código, né? O Detex. Aí, ó, Detex 3. Então, logo de cara, ó, você vê que a Taesa, essas empresas de energia, eu já havia explicado isso para vocês no semestre passado, elas têm como característica distribuição de dividendos muito maior do que de outras empresas, né? Então, é normal que o yield dessas empresas seja maior do que outros yields, né? O Bradesco pode ser que surpreenda, porque o preço das ações do Bradesco caiu muito, então talvez o yield dele está bem legal. Mas não é comum. Comum é que essas empresas de energia elas apresentem sempre os maiores yields, tá bom? Porque são empresas monopolizadas, empresas que não têm muito mais para onde crescer. Então elas distribuem uma maior parte do lucro de modo a tentar fidelizar os seus acionistas. Isso, são setores essenciais. Mas basicamente é isso. Se tivessem várias dentro desse setor essencial, elas não distribuiriam tanto de dividendo que elas distribuem. Elas distribuem exatamente porque elas são normalmente ali estatizadas, né, federais, e são totalmente monopolizadas, né, dominam ali. Então, quando você pensa na CEMIG, ela é a única que faz o que ela faz aqui em Minas. Quando você pensa na Transmissão Paulista, ela é a única que faz o que ela faz lá em São Paulo, né? Então, é bem relevante. Então, ó, olha a Detex 3 aqui, os mesmos indicadores. Ó, o PVPA dela, a Detex está ali 50% no mercado, acima do que ela vale, devolve o capital investido, considerando só o lucro em 16 anos. É normal, quem quer dividendo vai comprar empresa de energia. Quem está comprando Duratex está querendo ganhar com a valorização do preço dela. Olha o EBITDA dela de 27%, tá bom? Ela devolve 9% do patrimônio líquido, devolve 9% devolve 4% do ativo e devolve 7,5% do capital investido aí no último período, tá bom? Então tem todos os dados ali dela. Vamos olhar o Bradesco. Olha o Bradesco, o que eu disse? O yield dele, ó, olha o yield dele surpreendendo, o yield altíssimo. Por quê? Porque o preço das ações deu uma caída realmente bem relevante. O Bradesco caiu muito, então tem o yield ali bem bacana, né, dado o atual momento. O Bradesco está com os fundamentos espetaculares, né? Pra você ver, um PVPA bem perto de 1, né, bem baratinha, um PL de 8, ou seja, em 8 anos ela devolve o capital investido só com lucro, fora outras situações, né? Teve uma piora aqui nos indicadores do primeiro trimestre, tá? Por isso que o preço dela deu uma voltada tão grande, mas a gente sabe que é banco, né, gente? Banco tem ali um histórico de rentabilidade no Brasil, que é um histórico de rentabilidade bem relevante. Tá bom? Por que tem alguns indicadores aqui que está em branco, ó, que está só o tracinho? Por um motivo muito simples, porque ela fechou como EBIT negativo, né? Então, tudo que vai envolvendo ali EBIT, ó, vai impactando, vai ficando ali no negativo, então muitas vezes não dá para calcular. Então, aqui o Bradesco. Então percebam, né? Porque aqueles indicadores ali, Lucas, porque sim, dentro deste painel, aí te respondendo, Eric, eles são os mais importantes. Né? Se a gente for botar na ordem aqui, o que cada um dos investidores olham, né? Os 8 primeiros são os 8 que eu falei para vocês. Os 8 que eu falei para vocês. EBITDA, EBIT, olha também os ROIs e olha também o PVPA, o PL, o Payout e o Yield. Olha esses 4. Com esses aí, ele já faz uma análise e já define o que ele vai comprar, o que ele não vai comprar. Tá joia? Então é uma possibilidade aí bem relevante. É algo aí que os investidores eles têm olhado demais a conta. Tá? Têm olhado muito. Deixa eu voltar aqui o compartilhamento do slide.
então, ó, são esses 8 aí por enquanto. Vamos botar um pouquinho a mão na massa para que a gente, né, consiga recapitular todos esses conceitos. O inédito, né? Eu falei que ia ter um inédito, o inédito é esse aqui, gente. Né? O KPM, bem simples. Modelo de precificação para ativos financeiros. Né? Então, o que é o KPM? O KPM ele visa fazer um cálculo, que é um cálculo que os investidores eles consideram como um cálculo assim ideal. Sabe o que seria algo ideal? Para pensar, cada escolha que você toma ali na sua vida, você pode estar correndo mais ou menos riscos. Né? Então, você toma escolhas ali que denotam, né, um grau de risco maior, um grau de risco menor, uma série de situações ali que pode acontecer. E aí o que acontece? Bom, você pensa ali em uma série de situações, em uma série de detalhes, e aí basicamente tem aquela relação risco-retorno, que é uma relação que diz o quê? Quanto maior o risco dentro ali dos investimentos realizados, maior deveria ser o potencial de retorno. Então, tem esse indicador ali respaldando tudo, né, esse índice de risco-retorno, respaldando tudo aquilo que é realizado, tudo aquilo que é feito pelos investidores. Então, logo de cara, né, todos pensam, né, quanto eu deveria ganhar para cada grau de risco adicional que eu estou correndo. Existe um cálculo que tem a pretensão de mostrar isso. Não que ele mostre isso de modo exato, mas é aquilo que eu sempre digo a vocês: é melhor ter alguma referência do que não ter nenhuma referência. Então, o que acontece? O KPM, né, esse modelo de precificação de ativos financeiros, também vem do inglês, tá? É o Capital Asset Pricing Model, né, por isso que o indicador ali vem com este formato, com este nome, com esta sigla, porque novamente vem do inglês, é onde realmente a gente encontra mais indicadores de investimentos internacionais, né, para respaldar nosso conteúdo, então tem que ser realmente lá de fora, infelizmente, né, que não tem essa criação, essa potencialização de inteligência, né, corporativa como lá fora tem, principalmente nos Estados Unidos. Então o que acontece? É um indicador que é utilizado para saber o quê? Qual que é o mínimo que eu deveria ganhar para compensar fazer essa escolha aqui? Eu não vou colocar na renda fixa, eu vou colocar em outro lugar. Quanto que eu deveria ganhar para compensar esse risco adicional que eu estou correndo? Então, ele é um indicador que tem a pretensão de fazer isso. Para isso, ele utiliza 4 variáveis, né? 5 que é que você quer encontrar, né? Quanto que eu quero ganhar para o risco que eu estou correndo. Que é esse o então, da fórmula, é o retorno esperado. Então, quanto que você deveria ganhar? É sempre aquele número que nós vamos buscar, tá? Então, qual deveria ser a resposta? Quanto que eu deveria ganhar? É sempre o E aí, para encontrar para encontrar esse retorno esperado, né, esse expected, né, return, você precisa saber o quê? Você precisa saber primeiro quanto que a renda fixa está rendendo. Quanto que ela está rendendo. Também o beta. O que é o beta? Beta é um coeficiente de risco. É o risco daquele ativo que você quer investir. Como assim? Você quer comprar ações do Bradesco. Qual que é o risco do Bradesco? Esse número é divulgado, Lucas? Então, existe sim um banco de dados que faz o cálculo desses números. Obviamente que são bancos de dados pagos. O mais famoso deles é a Economática. Economática é um banco de dados nacional brasileiro, pago, né, que dá detalhes ali de risco de cada um desses ativos. E vale salientar que o risco da renda fixa aqui no caso não é zero, o risco da renda fixa é definido pelo 1, exatamente pela premissa de que nada é livre de risco. Então a renda fixa trabalha com beta 1, e aí o beta, né, o 1,6 significa o quê? Opa, 60% acima da renda fixa o risco. Então o beta, ele vai ser o risco ali daquele ativo escolhido. Como que se calcula o risco de um ativo? Só para você entender. Como que uma pessoa calcularia então o risco do Bradesco? De uma forma muito simples. Ela vai pegar lá o comportamento do Bradesco quando o mercado está lateralizado, vai pegar o comportamento do Bradesco quando tudo está subindo, vai pegar o comportamento do Bradesco quando tudo está caindo. Então, basicamente, essa análise de qual que é o comportamento daquele ativo em variados mercados é o que vai ser feita tentando ali encontrar qual que é o risco daquele ativo. Então, assim que se calcula o beta. E o ERM, que é o único ali que ficou faltando, né? Depois repete a renda fixa. O ERM é o quê? É quanto que tem dado aquele setor que você está querendo comprar, aquelas ações daquela empresa, qual que é o retorno que tem dado para quem tem feito esse tipo de investimento ali dentro.
desse tipo de empresa dentro daquele setor. Então você está querendo comprar Bradesco? Quanto que o setor financeiro remunerou os investidores nos últimos anos? Ele remunerou os investidores em tanto, Lucas. Bacana, legal, interessante. Então, tem toda essa situação, né, de risco-retorno, de indicadores ali de quanto que isso vai dar de retorno. Então, é um cálculo bem pretensioso, tá bom? Porque é um objetivo ali de encontrar algo que é bem complexo, né, que é quanto que eu deveria ganhar dado o risco que eu estou correndo, mas só para vocês saberem, dá para fazer esse cálculo. Ele é muito simples, muito simples. Todas as demais informações elas têm que ser dadas, então é só você jogar na fórmula e fazer. Lembrando que nesse tipo de cálculo, assim como na matemática financeira, você colocaria os valores em decimais para encontrar quanto que vale. Tá joia? Vamos colocar a mão na massa então. Vamos colocar um pouquinho a mão na massa para vocês trabalharem um pouco e irem relembrando aqui alguns deles e fazendo outros. Eu separei aqui 3, mas eu tenho mais aqui guardados em um outro slide que eu abro para vocês e mostro. Então vamos lá, galera. 5 minutinhos aí para essa número 1. Ó. Compara, fala qual delas é melhor, qual delas você investiria o seu recurso e por quê. O Eric já até respondeu, eu investiria na Multiplan. Pensa aí, pessoal. O detalhe é exatamente o que? A justificativa, é isso que vale. Já adianto a vocês que pode ter resposta certa investindo nas duas, em uma ou na outra. Só que tem que justificar certinho. Isso, é isso aí. Quem investe na Multiplan está investindo por quê? Né? Porque o PL está menor e também porque ela está sendo mais bem vista pelos investidores, né? Está com o PVPA mais elevado. Mas é isso aí, vai lá, pessoal, tenta aí.
Então vamos lá então. Vamos responder essa primeira aí, ó. Então vamos lá. Vou até colocar um pouco ali de, né, aqui no próprio chat de reunião aí, ó. Quem escolheu o Multiplan? Se mais alguém além do Eric escolheu o Multiplan, né, a escolha. Tá lá, ó. Coloquei uma justificativa aí para que vocês darem uma olhada aí na PV, isso, na Multiplan. Então, ó, quem escolheu o Multiplan tem que ter justificado por isso, né? Não pode ter justificado, por exemplo, por payout e por yield, né? Não vale a pena. Quem escolher Multiplan escolhe por PVPA e por PL. Por outro lado, quem escolhe BR Malls tá lá, ó, uma resposta ali para a BR Malls. Né? Ela tem um yield melhor e, além disso, ela está bem mais desvalorizada do que a Multiplan. Né? Afinal de contas, a Multiplan está 78% acima do valor patrimonial dela. A BR Malls não, está praticamente empatada, ela está no valor patrimonial dela ali. Ó. Então, como os outros dados dela com a Multiplan não são tão distantes, não era para o preço das duas estar tão distante no mercado. Então, quem está comprando o BR Malls está comprando porque enxerga nela um potencial de valorização maior. Mas a pessoa que está comprando BR Malls nunca poderia dizer que é porque ela tem um PL menor, porque não é. Né? A gente sabe que pelo PL a pessoa teria que ter comprado a Multiplan. Quem está comprando BR Malls está comprando pelo yield e está comprando pelo fato de achar a empresa ali mais barata no mercado financeiro do que a empresa Multiplan. Beleza, pessoal? Podemos ir para o próximo. Pergunta aí se está ok. Tranquilo por enquanto. Beleza, vamos para a próxima aqui então. Vai lá, uma menorzinha ainda, hein? Bem menorzinha. Só para vocês realizarem aí, mais 3, 4 minutinhos aí para a gente corrigir. Agora é a mesma empresa em 3 anos diferentes, só não tem o payout.
Vamos lá então, pessoal. Já vi que o Eric até colocou ali isso aí, meu caro. Então vamos lá, ó. Como é que tá a Friboi, né? O PVPA dela. O PVPA dela, né, teve uma melhora de 2012 para 2013. Depois ele teve uma grave piora. Depois ele teve uma drástica piora, né? Ele piorou bastante ali. Quer dizer, teve uma melhora e depois ele estabilizou, né? Piorou levemente, mas estabilizou. Ou seja, a empresa ela estava menos, né, olhada ali, né? O mercado não olhava bem essa empresa e aí passou a olhar essa empresa um pouco melhor, ela aproximou um pouco mais do valor patrimonial dela e aí depois essa empresa ela teve uma certa estabilidade. Por outro lado, a gente percebe que o tempo de retorno do capital investido dessa empresa aumentou, né? Então está diminuindo ali a atratividade para o investidor nesse sentido e também diminuiu a atratividade do yield da empresa, ou seja, aparentemente o preço dessa empresa melhorou, o preço dela subiu, por isso que ela está mais próxima do VPA dela, porém o lucro dela não acompanhou esse aumento do preço, né? O que foi acontecendo? O lucro foi diminuindo, isso fez com que o PL fosse aumentado e o yield também foi diminuindo, ou seja, os investidores eles vão tendo agora menos retorno do capital investido. Então, por mais que o preço dela valorizou, os demais indicadores ela perdeu a atratividade. Então é isso aí, show de bola. Vamos fazer uma agora sobre o KPM. Só jogar na fórmula, tentem aí primeiro, 2, 3 minutinhos, aí eu faço. Só jogar na fórmula e fazer os cálculos.
Então vamos lá, pessoal. Então, ó, só você pegar aqueles dados do exercício e jogar nessa fórmula aqui do KPM, tá? Simplesmente colocar na fórmula do KPM que você vai conseguir ali encontrar ali, você vai conseguir, né, fazer essa situação bem tranquila. Então vamos lá. O que você faz? Primeiro passo, você copia os dados, tá bom? E vai colocar em decimal, né? Para encontrar certinho, para ficar tudo na mesma unidade. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Vou só pegar os dados aqui com vocês e colocar aqui do lado, ó. Vamos lá, então. Então, ó, retorno do setor, retorno do segmento. 20%. Ok. O que mais que falou? Blá, 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 blá. Beta, 1,8. Renda fixa, 4,5. Ou seja, 0,045, né? E o retorno do segmento, 0,20. Qual seria o retorno médio? É isso aí. E aí, eu até fiz uma comparação aqui. Essa empresa está dando 35% ao ano. Para saber se ela está dando mais ou menos do que a previsão ali que vai dar a resposta do KPM. Então, se o KPM der menos de 35, significa o quê? Que essa empresa está entregando mais retorno do que ela deveria entregar. Se, por outro lado, o KPM for superior a 35, significa que essa empresa está dando menos retorno do que ela deveria dar para os seus acionistas. Então, deixa eu colocar aqui no Word aqui que eu já fiquei fazendo. Tá lá, ó, aqui no Word agora aqui, ó. Então, ó, retorno do setor 20%, beta 1,8, renda fixa 4,5. Voltando aqui, ó, deixa eu abrir aqui o material de apoio com vocês. Retorno é igual a renda fixa, então retorno é igual a renda fixa mais o beta, abro parênteses, retorno do setor menos a renda fixa. Simplesmente copiei a fórmula e joguei os dados. Então, só jogar os dados em decimais. Então, tá lá, ó, 0,045, que é 4,5. O beta é o beta mesmo, então ele segue, não tem unidade. E o que é percentual, olha lá, 20% menos 0,20, menos a renda fixa, menos 0,045. Como é que eu faço um cálculo assim? Então, só lembrando aqui, já é matemática, né, gente? Primeiro passo, o que está entre parênteses. Depois você multiplica o resultado pelo 1,8, pelo beta, para depois sim somar com 0,045. Então, na HP, ó, só uma dica aqui. Deixa eu limpar. A gente estava trabalhando com HP com duas casas decimais, né? Aí eu peço a vocês para colocar 4 ou 5 aqui agora. Só porque nesses casos vai saltar. Mas se você fizer com duas, eu também não vou dar errado o resultado. Você vai por aproximação, tá bom? Mas é só você aumentar ali o número de casas da HP, se bem que você nem precisa da HP para fazer essa conta, né? Mas já que a gente tem utilizado-a, vou fazê-la com vocês pela HP. Então vamos lá, ó. A primeira conta é 20% menos 4,5, né? Mas em decimais. Então 0,20, Enter, 0,045 menos. Deu 0,155. Se tivesse arredondado, ia dar 0,16, né? Então 0,155 está lá. Multiplica ele agora pelos 1,8. Então vamos lá. 1,8 vezes. Então deu 0,279 e soma o 0,279 com 0,045 da renda fixa. 0,45 mais. Tá lá. Eita. Fiz bobagem aqui. 0,279 mais 0,045. Três, dois, quatro. Ou seja, coloquei bobeira aqui.
32,40%. Aí. Moral da história, se você está correndo um risco 80% maior que o da renda fixa, lembrem, o beta da renda fixa, ele é 1. Então, se você está correndo um risco 80% maior que o da renda fixa, você deveria ganhar, no mínimo, 32,40% para compensar o risco que você estará correndo, ok? Então é isso que quer dizer a metodologia. Nós vamos fazer mais um ainda hoje aqui, só para vocês pegarem. Qual que é a lógica? A empresa ela está dando quanto na prática? Na prática ela está dando, quer ver? Deixa eu olhar o que está escrito aqui. Na prática essa empresa está dando 35% ao ano. Então a pergunta foi, ela está entregando mais ou entregando menos do que o que ela deveria entregar por esse modelo? Sim, ela está entregando mais. Por entregar 35%. Tá lá. Resolvido. Beleza? Resolvido. Depois eu coloco isso também para vocês lá, memória de cálculo, dos 2 de KPM. Vamos fazer um outro aqui de KPM. Ó. Deixa eu abrir um outro apoio aqui para vocês, um outro arquivo. Tá lá, 4 minutinhos para vocês. Só jogar na fórmula. Só jogar na fórmula e fazer. Tá lá, ó. Tá na tela. Eu vou copiar o enunciado e colocar no Word para mostrar a resposta. Então, 3 minutinhos aí para vocês. Ó. Jogou na fórmula, tentou fazer, meteu bronca.
E aí, pessoal, conseguiram? Só dar um ESC aqui, copiar e colar ele aqui no nosso Word. (17,5) Deve ser isso mesmo, Érico. Vamos fazer aqui então, ó. Vamos lá. Então, joguei na fórmula, só meter bronca nos cálculos, né? Então, primeiro a subtração. Então, vamos lá, 0,10 mais 1,5. E aqui o cálculo deu 0,05. Multiplicou, depois somou. Vamos abrir HP aqui, limpar. Só lá, ó, se quiser fazer tudo desde o início, 0,15, Enter, 0,10 menos. Aí você não precisa digitar Enter mais, ó. 0,05, 1,5 vezes 0,075. E aí tem que somar com o 0,10. 0,10 mais 0,175. A empresa Y. Tá lá, é isso. A empresa Y, ela deveria remunerar 17,5% para compensar esse risco de operação ali aos investidores. Tá lá, é isso aí. Tá feito aí do KPM. O que eu vou fazer? O KPM, como ele é inédito, né? O KPM eu vou colocar pelo menos uma ou duas dele já na revisão que a gente vai fazer, de modo que vocês já fiquem 100% treinados nele aí para a nossa atividade avaliativa que vai corresponder ao Oficial 2, tá bom? Os outros lá, se eu vier cobrar, eu detalho para vocês, uma vez que nós já os vimos, né, no mercado de capitais, então também seria um pouquinho redundante ele estar colocando de novo, mas sendo necessário eu coloco para vocês, tá joia? Mas aí já aviso a todos aí. Mas o KPM sim, o KPM a gente coloca pelo menos dois aí, pelo menos dois exercícios já para fazer aí no encontro aí referente à nossa aula de revisão, que deve ocorrer daqui a 2 segundas-feiras, e depois a gente trabalha com essa situação aí, pensando, né, no KPM como um todo. Ok, bem? Então deixa eu só colocar aqui. É isso aí. Voltei aqui para a tela do Teams. Então é isso, pessoal. Desejo a todos aí uma boa semana. Peço muito que vocês aí se preparem, então, para a apresentação do trabalho. Peguem lá todo aquele acervo que vocês fizeram do bloco econômico. Vocês já têm todas as informações que são necessárias para a apresentação do trabalho. É só vocês realmente colocarem em prática, definirem ali a pauta certinho, os 3 países que vão ser os países escolhidos, e estabelecendo assim, definir se a apresentação vai ser individual, vai ser em dupla, vai ser em trio, né? Se vocês vão apresentar ali mesmo dentro do grupo, ou se vão estar ali, né, definindo e designando a apresentação para um dos integrantes só. Mas isso não tem o menor problema, tá? Mas peço a vocês aí que se preparem, porque tem tudo para ser aí uma excelente apresentação de trabalhos, com um tema que é muito relevante dentro da dinâmica de negócios internacionais, que é o tema de blocos econômicos, né? Um tema que tem bastante relevância aí dentro dos nossos estudos, nós já falamos muito sobre ele, e é um tema que não vai perder a sua importância, né? Ele vai continuar definitivamente ele sendo muito importante
tá? Para todos ali, é um assunto realmente meio que atemporal, beleza? Deixa eu encerrar aqui a gravação. Eu vou colocar este arquivo dentro do AVA de vocês também, tá? Já na pós-aula lá do mesmo que eu coloquei a correção. Então, vou colocar esse com a correção desses dois do KPM na pós-aula do próximo encontro lá, onde eu vou colocar, né, os demais arquivos, beleza? Um bom dia, uma boa semana a todos.